Beleza. Pablo, o Beleza. palco é teu, manda bala. Excelente, então, vamos começar logo, não vamos perder tempo, então. Primeiro, a primeira coisa que eu queria falar é muito obrigado, tá? De falar um pouquinho aqui um pouco sobre a minha carreira e tal, e sobretudo como que eu vim parar aqui no Canadá e qual foi o meu percurso para poder chegar aqui, né? Então, quem sabe, alguns de vocês, como são estudantes ali, tem a ideia, ou talvez tenha essa curiosidade de saber como que é, ou como que a gente pode seguir uma carreira de TI fora do país, né? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre mim, um pouquinho de quem eu sou, tá? Meu nome completo, Pablo David Pagues Ernst, eu tenho 43 anos já, casado, 3 guri, e sou desenvolvedor de sistemas há mais de 20 anos, né? Como o Gustavo também falou, né, mais de 20 anos, depois dos 20 anos a gente não conta mais. Aí eu sou uruguaio, então creio que vocês já perceberam um sotaque diferente, justamente porque eu venho do Uruguai, tá? Mas eu morei 15 anos aí no Brasil, então, quer dizer, se alguém não entender alguma coisa, pode falar aí, mas eu creio que não vai ter problema de comunicação. E eu trabalho sempre trabalhei com tecnologia Microsoft, uma parte da minha carreira eu trabalhei também com Clipper e muito pouco com PHP, mas dentro da minha carreira sempre trabalhei com tecnologia Microsoft. Torcedor do Peñarol de Montevideo, se alguém interessa, né? E segue o futebol. Blogueiro, tenho meu blog, que eu falo sobre tecnologia. Gamer, jogo muito, apesar de que eu sou velho, eu gosto muito de jogar, tá? Leitor, eu gosto muito de ler e eu gosto muito de rock. E falo 4 línguas. E ao longo dessa palestra eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre aprender idiomas e como isso te dá uma vantagem, tá? No meu caso, eu tive a oportunidade bom, eu nasci no Uruguai, então eu falo espanhol. Depois eu mudei para o Brasil, né, que isso foi no 2002, e de lá para cá, bom, eu aprendi português e eu já sabia inglês no Uruguai. E depois eu aprendi mais uma língua para poder emigrar, e eu vou contar para vocês o que isso foi, o que eu tive que aprender. E eu sou membro da comunidade .NET do Estado, ou seja, a Pantanet, que o Gustavo já apresentou um pouco, né? É a maior comunidade que fala de .NET no estado de Mato Grosso do Sul. Então, aqueles que quiserem também podem seguir no Facebook, e lá, de vez em quando, a gente faz algumas atualizações, sobretudo postamos artigos, tá? Artigos técnicos e tal, sobre o desenvolvimento do .NET. E também sou EMETAC. E, claro, EMETAC é uma organização, tá? Começou sendo uma coisa, começou sendo um reconhecimento da Microsoft para aqueles que divulgavam as tecnologias Microsoft, e continua mais tarde sua evolução natural sendo se tornando a primeira ONG que reúne profissionais da tecnologia da informação do Brasil, tá? E provavelmente é uma das poucas do mundo que é formada e organizada por profissionais da área de TI, tá? Então, eu não quero me distrair muito nesta aqui, porque o tema da palestra é outro, mas somos profissionais de TI na EMETEC, e que trabalhamos ou atuamos em todos os setores da tecnologia da informática, ou seja, que passamos a falar e a reunir a todos os profissionais da tecnologia da informação, não somente aqueles da Microsoft. E somos uma ONG sem fins lucrativos e com composição jurídica, né? E o objetivo da nossa organização é justamente colaborar com a comunidade técnica através de ações inteiramente gratuitas, envolvendo eventos presenciais, sessões de vídeo, blogs, etc., mas também tentando reduzir a desigualdade do Brasil através do nosso trabalho voluntário. Então, a nossa organização, a EMETAC, da qual eu tenho orgulho de ser membro fundador, trabalha incansavelmente aí com muitos projetos no Brasil que são justamente para ajudar comunidades pobres, ou inclusive todo tipo
de organizações que necessitem da nossa ajuda. E nós fazemos isso de forma gratuita, né? Bom, já entrando no tema da palestra, tá? O que eu quero passar para vocês aqui, né? Eu quero passar como eu vim parar aqui, né? Como eu vim trabalhar aqui no Canadá, qual foi a ideia, como eu tive esse impulso, vamos dizer assim, o que eu fiz para me preparar, de como conseguir trabalho aqui no Canadá, e a ideia, o plano e a realização da carreira internacional da TI. Que às vezes para muitas pessoas às vezes é um sonho morar fora do Brasil, e o Canadá é um desses países que está realmente aberto à imigração e acolhe muito bem aqueles que trabalham com TI, né? Ou seja, os profissionais de TI. Mas isso não é uma coisa exclusivamente exclusiva do Canadá, né? O mundo inteiro está precisando de muitos profissionais de TI, e quanto mais avança a tecnologia, quanto mais outras áreas a TI alcança e abraça, mais profissionais de TI a gente precisa. E quanto mais código a gente escreve, mais código a gente precisa migrar no futuro. Então, a nossa área é de extrema importância, tem crescido muito nos últimos 10, 20 anos, e vai continuar a crescer e a se tornar imprescindível, né? Então, bom, quais são os pontos importantes que eu vou abordar nessa palestra? A primeira é a ideia de trabalhar fora. E como isso pode surgir, ou qual que pode ser a motivação para a gente trabalhar fora do Brasil. A segunda é, por que o Canadá? Existem muitos países ali, mas por que o Canadá? Depois que a gente estabelece, né, por que eu vim parar aqui, bom, eu vou falar sobre o clima, que obviamente é uma das coisas que mais preocupam as pessoas que escolhem este país, mas não somente esse, senão muitos outros também da Europa ou do norte da Europa. O idioma, e como eu fiz para poder sair do Brasil e chegar no Canadá já com o emprego na mão, que isso é uma coisa muito, muito interessante, que te dá uma vantagem muito boa. Depois falar um pouquinho sobre o processo e algumas impressões do que eu sinto, de como eu vejo todo esse processo, tá? E vamos lá. A ideia é trabalhar fora. Bom, eu sempre tive essa ideia. E quando eu estava no Uruguai, e eu estou falando já, eu saí da faculdade em 1997, tá? E o Uruguai é um país muito pequeno. Então, eu sempre falo que o Brasil é o tamanho de um continente, então a necessidade de você sair fora do Brasil é muito menor, porque o Brasil já é enorme, tá? Mas quando você é uruguaio e mora num canto pequeno lá da América do Sul, com o tamanho do Uruguai por exemplo, dentro de Mato Grosso do Sul cabem 2 Uruguais, para vocês terem uma ideia. Então, a primeira coisa que o uruguaio fala é, bom, eu vou me preparar, eu vou estudar e um dia eu vou sair do Uruguai. É essa a questão. Por quê? Porque o Uruguai sempre foi um país muito pobre, muito pequeno, tá? Sempre dependendo do Brasil e da Argentina, e toda vez que havia uma crise em um outro país, a gente sofre muito lá. Então, tem muito uruguaio fora. Então, a primeira coisa foi que eu sempre tive esse impulso de trabalhar fora, de morar fora do país, e a primeira oportunidade que eu tive de fazer isso foi vir para o Brasil. E aqui existem várias coisas. Por que o Brasil, ou coisa assim? Bom, primeiro porque eu casei com uma brasileira que acabei indo para o Brasil, né? E eu gostei muito do país, eu gostei muito da cultura, eu gostei muito, é muito fácil de se adaptar, você é muito bem acolhido. Mas aquela ideia de morar realmente em outro país, a minha ideia não é tanto o Brasil. Então, eu sempre tive esse impulso lá dentro. A outra coisa que sempre me influiu muito foi que, quando eu tinha 10, 11 anos, meus pais me colocaram para estudar inglês. E você acaba pegando e aprendendo muito da cultura daqueles países através do curso de inglês. E eu estudei inglês 9 anos. Então, quando eu cheguei no Brasil, já falava inglês, já tinha trabalhado em empresas que tinham clientes tudo no exterior. Então, quando você pega o gosto de trabalhar com clientes fora do teu país e começa a pegar o jeito de falar outro idioma e tudo mais,
é uma experiência muito incrível. Tá? E com essa experiência dentro de mim, obviamente eu cheguei no Brasil, eu fiz a minha vida lá, mas quando eu tive a oportunidade, eu me preparei para poder dar aquele grande pulo, né? Então, em dia, tá? O mundo está aberto para a entrada de pessoal qualificado. Todos os países do mundo estão disputando profissionais. Tá? E não é somente o Canadá, todos, Estados Unidos, Europa. Vocês me dizem, mas nessa época aí de pandemia, e mais ainda, precisa muita gente, tá? E hoje todos os países estão dispostos a te dar visto de trabalho de forma bastante fácil e sem muita burocracia, tá? E sobretudo para os profissionais de TI. Então, qual que seria a motivação de você sair do teu país, da tua área de conforto, da tua família e tudo mais, para ir buscar um futuro fora do país ou em um lugar que tem uma cultura completamente diferente? Bom, a primeira é que profissionalmente você dá um pulo enorme. Tá? E eu falo por experiência, quando eu trabalhava já no Uruguai, para clientes fora do Uruguai, a gente tinha clientes nos Estados Unidos, no Canadá, no México, tinha também na Europa, e o crescimento profissional é exponencial. Tá? A quantidade de oportunidade de crescimento que você tem, você não vai ter, não vai encontrar em outro lugar. Então, esse é a primeira coisa. Tá? A outra coisa é, obviamente, a melhora da qualidade de vida. Você sempre vai querer a melhor coisa para você, para a tua família, para os teus filhos. Mas, sobretudo, não é uma questão de que você vai sair do Brasil e vai ser rico instantaneamente. É outra coisa. É uma questão de vida digna que a gente busca, né? E por isso que eu falei ali, coloquei o salário como signo de interrogação, porque muitos profissionais ganham muito mais no Brasil que fora do país. É incrível o que eu estou falando, mas sim, a diferença maior está em que tipo de vida você leva e qual é o ritmo da tua vida, tá? Que isso é completamente diferente. Então, se você tiver essa ideia de continuar uma carreira ou de começar uma carreira fora do país, ou de ter uma carreira fora do Brasil, existem muitos caminhos que você pode seguir. E alguns deles você pode começar desde agora, tá? Então, obviamente a primeira coisa que você precisa fazer, não importa se você vai para qualquer país do mundo que você for, a primeira coisa que eles vão pedir é se você tem graduação, ou seja, se você é formado. Então, vocês são estudantes universitários, eu creio que vocês estão ali estudando na universidade porque dá um valor a esse ensino que vai ser fundamental na carreira de vocês. Se um dia vocês decidirem ir para fora do país, esse ensino que vocês têm hoje vai ser fundamental. Eu sei que existem muitas pessoas que dizem por aí que a faculdade é bom, a gente aprende programação no Stack Overflow, na internet, ou num curso da Udemy, mas isso pode te ajudar para o mercado interno, de repente, do Brasil. Mas quando você pensa em sair, a coisa que eles vão te pedir é, bom, quais são as suas credenciais? Qual foi o teu estudo? Onde você estudou? Qual é a tua universidade? Quantos anos você estudou? O que você estudou? Então, a primeira coisa desse caminho é a preparação. E a preparação implica que você tenha primeiro uma formação. A partir dali, você tem múltiplas coisas que você pode fazer. Uma é o idioma, né? Uma das coisas que você precisa fazer é a preparação no domínio de idiomas, tá? Quando você está dentro do Brasil, um país de dimensões continentais, né? Você fala, bom, o Brasil já é grande o suficiente, eu vou ter todas as oportunidades que eu quiser aqui dentro do Brasil, para que eu vou estudar inglês? E isso é um grande erro. Tá? Estudar inglês é fundamental. Para a nossa área, sobretudo, é fundamental. Muitos manuais, muito do material, a maior quantidade de material sobre a nossa área está na internet e está em inglês. Tá? Muito mais do que em português. Então, é preciso se preparar no domínio de algum idioma. E se você for começar por algum lugar, estuda inglês. Tá? Mas a preparação do inglês, ou seja, o estudo do inglês, você não importa quanto você se prepare dentro do Brasil,
tá? Não importa quantos anos de inglês você faça, não importa quantos exames de inglês você faça dentro do Brasil, nada te prepara para o que é o dia a dia de trabalho ou a convivência, a imersão em uma cultura que fala esse idioma, tá? Então, por isso é que uma segunda coisa que você poderia fazer por exemplo, ver um intercâmbio. Tá? Os intercâmbios hoje em dia são fáceis, não são baratos, mas são relativamente fáceis. Tá? Então, o intercâmbio te permite primeiro, ele te dá imersão no idioma que você está precisando. Você pensa que você é fluente quando está no Brasil, mas quando você pisou na terra estrangeira, você vê que você não era fluente. Você se dá conta imediatamente desse detalhe. Tá? Então, o intercâmbio é uma coisa que vocês poderiam buscar. Obviamente, não vai ser para agora, pela situação que a gente tem, mas eu imagino que essa situação não vai durar para sempre. Então, se vocês têm essa ideia, eu vou começar a se preparar agora. Eu não sei se vocês estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano da faculdade, do curso de vocês, mas dependendo em que ano vocês estão, vocês já poderiam estar começando a se preparar ou começando a juntar, por exemplo, os recursos necessários para fazer um intercâmbio. A outra coisa que vocês poderiam fazer, se não é um intercâmbio, é começar por buscar um trabalho numa multinacional com cliente no exterior. Algo que te permita experimentar esse gostinho do que é trabalhar com gente de fora, tá? E a primeira coisa que você vai ver, o impacto que vai ter na tua carreira, é porque você vai conhecer pessoas diferentes, você vai ser uma experiência muito rica para você vai aprender muito, e sobretudo, vai te dar a oportunidade de trabalhar de verdade, tá? Participar em reuniões e expressar as tuas ideias em outro idioma. E isso é fundamental. Eu cheguei a falar que eu trabalhava em uma empresa que fazia software para cinemas, né? Então, no Uruguai, um país pequeno, tinha muito pouco mercado. Então, a maior parte dos nossos clientes eram todos fora do país. E eu tive a oportunidade justamente já de poder pôr à prova não somente os conhecimentos técnicos, mas também de idiomas. E é inacreditável o quanto que você avança quando você tem uma oportunidade dessas. Tá? Existem muitas multinacionais no Brasil e que trabalham com clientes na América Latina. Em Campo Grande, eu fui encarregado dos projetos offshore, ou seja, dos projetos fora do país de uma empresa, tá? Trabalhamos para o Chile, por exemplo. E eu era encarregado porque era o único que falava espanhol. E eu era só o único, em uma empresa que tinha 40, 50 pessoas, o único que podia se comunicar com eles. Então, quando você estuda idiomas, você cria, obviamente, não vou dizer uma distância, mas você tira vantagem. Dentro de um bolo de profissionais de TI, você vai ser alguém que se distingue. E a outra coisa é que muitas multinacionais, tá, dão bolsa de estudo também. Ou seja, eles te pagam, eles te formam, eles te pagam cursos e tem, obviamente, programas de intercâmbio. Então, muitas multinacionais te preparam ao nível de estudos, te dão oportunidade de trabalho dentro da empresa e depois ainda te dão a oportunidade de trabalhar fora. Ou seja, te enviam 2, 3 meses para fazer um trabalho pontual em uma filial fora do país. E isso é excelente. Então, esses são alguns dos pontos ou dos lugares por onde começar, se você está com essa ideia de dizer, bom, eu quero uma experiência internacional, não? Eu quero que minha carreira avance, que dê um pulo, ok? E tudo isso mesmo se você pensar em voltar para o Brasil. Ou seja, a ideia aqui é que, bom, se você decide ir para fora do país e você se acostumou e se adaptou à vida fora, é excelente. Se não, se você decide voltar para o Brasil, você vai ter uma experiência inacreditável, que vai te dar uma vantagem enorme no mercado de trabalho, inclusive aqui dentro do Brasil. Então, quando eu decidi que eu queria ir para fora do país, eu pensei em vários países diferentes, né? O primeiro que eu queria ir era o Canadá. Porque
de fato, porque o Canadá é como um Estados Unidos melhorado, ou pelo menos na minha visão é isso, né? É um pouco como Estados Unidos, mas sem os defeitos dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, um pouco mais pacato, né? Um pouco mais tranquilo, um pouco mais com menos problemas, vamos dizer assim. A outra era que, se eu não fosse para lá, eu tinha que estabelecer algum plano B, porque eu queria ir para algum lugar. Então, uma ideia era Portugal, porque, bom, a vantagem que tem o Portugal é o idioma, obviamente, e depois que o Portugal pode ser uma porta de entrada para o resto da Europa, né? E você poderia trabalhar em qualquer outro país depois. A Austrália, mas é muito longe. Evidentemente, depois acabei por desistir dessa ideia. A Irlanda, que cheguei inclusive a fazer algumas entrevistas para empresas na Irlanda, mas não deu certo lá. Estados Unidos, que também cheguei a fazer entrevistas, mas não estava realmente convencido de ir para lá. Inclusive, outra coisa que eles têm uma visa de trabalho que é muito disputada, e ela tem apenas alguns cupos, né? Eles têm uma cota por ano, e as grandes empresas, elas consomem essas cotas muito rápido. E quando eu falo de grandes empresas, estou falando de Google, Microsoft, Facebook, ou seja, as grandes empresas de verdade. Tá? Tanto é que, por exemplo, a Microsoft tem uma central bom, tem a central deles em Seattle, mas do outro lado da fronteira, em Vancouver, também tem uma parte, tem um grande escritório lá, né? Por quê? Porque Canadá é muito mais fácil para trazer profissionais de TI. Então, eles trazem os profissionais de TI pelo Canadá e trabalham aí do lado da central de Seattle, porque estão do outro lado da fronteira, né? Bom, essa era a ideia de Estados Unidos. Agora, muitas pessoas me dizeram, e muitas me perguntavam até quando eu estava no Brasil, mas por que você não vai para o Uruguai? O que você está fazendo aqui no Brasil? Alguns me falavam, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que o Brasil não é tão ruim como vocês pensam, tá? Se a gente vai ver no contexto da América Latina, o Brasil é uma potência. E eu sei que ele tem esses problemas, mas eu não moraria em nenhum outro país da América Latina se eu tivesse que morar. Eu moraria só no Brasil. Primeiro porque ele é um gigante, mas mas ao mesmo tempo que ele é um gigante, ele fornece muitas oportunidades. Tá? Então a vida que eu tive aqui no Brasil, por exemplo, que eu tive no Brasil, eu nunca teria no Uruguai. Seria muito difícil. O Uruguai é um país muito caro, apesar de que ele te permite você ter oportunidades de crescimento ao nível de TI, economicamente e de outro ponto de vista, é um país bastante difícil, né? E também bastante frágil. Então, por isso que se eu tivesse que morar em algum lugar da América Latina, eu moraria sempre no Brasil. Tá? Não é tão ruim como vocês pensam. Mas essa é a minha visão. Inclusive, muitos brasileiros que acabam indo para o Uruguai, eles dizem, sim, a qualidade de vida melhora, mas a gente acaba perdendo um pouco no salário e não ganha tanto. Bom, enfim, a vida fica um pouquinho mais difícil. Comprar um carro, comprar uma casa é bem mais complicado lá. Então, uma vez que eu me decidi pelo Canadá, existem inúmeras formas de você poder chegar aqui. A que eu queria mais era com o meu emprego. Eu queria chegar com o meu emprego aqui, eu queria sair do Brasil, chegar no Canadá, no outro dia começar a trabalhar e não ter aquele desespero de, não estou conseguindo emprego e o dinheiro está acabando, e aí o que eu faço, né? Então, o melhor dos cenários é se você vier com o trabalho na mão. E por incrível que pareça, hoje o Canadá tem inúmeros programas de imigração e facilita muito o acesso a profissionais de TI. E tanto facilita o acesso que, inclusive, tem sites que estão, inclusive, em português, tá? Que é para facilitar justamente aqueles que vêm do Brasil. É incrível, mas é assim. Então, a primeira coisa é que o Canadá está aberto aos trabalhadores qualificados. Então, existe uma grande questão no Canadá, um problema grande, enorme, que é que depois da Segunda Guerra Mundial, o Canadá cresceu muito em população, tá? E esse entre os anos 50 e 70, hoje eles estão saindo do mercado de trabalho. E é muita gente que está saindo do mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas não continuaram a ter filhos da mesma maneira que tinham nas gerações anteriores. E como resultado, a população do Canadá começou a envelhecer.
E eles têm um grande problema, porque daqui a 10 anos, mais ou menos, vão se aposentando de forma massiva as pessoas e vão deixando lugares no mercado de trabalho que não estão conseguindo preencher com as pessoas que estão dentro do Canadá hoje. Então, eles estão indo buscar isso fora do país. Tá? Então, a área de TI está sendo muito procurada, é muito procurada mesmo, e uma das províncias, tá? Porque cada província, inclusive, o Canadá está dividido em províncias, como o Brasil está dividido em estados. E cada província, inclusive, tem seus próprios programas de imigração. Tá? Então, você aplica o programa de imigração da província e, mais tarde, você aplica para a residência permanente federal. Tá? E uma das províncias que mais está facilitando a entrada no Canadá é a província do Quebec. Tá? Então, hoje, eu moro e trabalho na província de Quebec, no Canadá. Para quem não sabe, tá? O Quebec é a única província que fala francês. As outras províncias têm também algo de francês, mas a província de Quebec é onde mais você vai encontrar gente que fala francês. Então, isso pode ser um pouco surpreendente, né? O Canadá, você fala, bom, mas lá se fala inglês? Sim, mas há uma parte do Canadá, que era o Quebec, que foi colonizado pelos franceses. E Estados Unidos também tem uma grande parte dos Estados Unidos que foi colonizado pelos franceses, mas é que seguiram caminhos diferentes, tá? Então, por exemplo, a Nova Orleans, esse tipo de lugares eram colônias francesas, tá? Estados Unidos acabou absorvendo isso daí, comprando esses territórios da França. Já no Canadá aconteceu diferente. A Inglaterra conquistou o Quebec dos franceses, tá? E mais tarde acabou sendo integrado no Canadá, ok? Então, por isso que o Quebec fala francês, e como eles têm uma dificuldade maior ainda, tá? Para atrair profissionais de TI para a província, é muito difícil, porque se você buscar um profissional que fala inglês, você vai achar em qualquer lugar do mundo. Mas se você vai buscar um profissional que também fala francês, aí já complica muito, né? Aí vai ser muito, muito difícil achar uma pessoa que fale francês. Então, quando eu fiquei sabendo do processo processo de imigração do Quebec e das facilidades que eles estavam dando, eu comecei a estudar francês. De fato, quando eu estudava na escola secundária, no Uruguai, eu já tinha estudado 3 anos de francês. Então, eu já tinha alguma ideia de como que era o idioma. Aí, quando soube que o Quebec era a porta mais fácil, poderíamos dizer assim, para entrar, então aí já saí buscando um curso de francês em Campo Grande, achei um curso, aprendi francês em 10 meses e comecei a mandar currículo, que foi o que eu fiz a seguir, tá? Então, além de escolher o país, que foi o Canadá, também escolhi a província, que é o Quebec, por conta desse processo mais facilitado para poder entrar, tá? Então, como parte da preparação para poder ir para lá, ou para vir para cá, tá? A primeira coisa foi o idioma. O francês não é tão difícil, não é tão longe do português, tá? Sim, ele tem certas particularidades, mas não é um idioma tão difícil de aprender. Tá? Então, em 10 meses eu já estava já tinha um nível de conversa bastante avançado, como para poder, por exemplo, manter uma conversa clara numa entrevista de trabalho. Tá? A segunda coisa foi justamente buscar emprego. Então, uma vez que eu tive o meu nível de francês suficiente, eu fui já buscar empregos. Tá? Uma essas portas de entrada para empregos é esse site aqui, Quebec en Tête, tá? Que é algo assim como Quebec na cabeça. E vocês vão ver aqui, ó, /PT, porque eles têm esse site deles está em espanhol, em francês e em português. Então, se vocês quiserem ir ali agora, tá? Coloquem isso aqui no navegador ali rapidamente, vocês vão ir lá e ele já vai puxar o português e vocês vão ver que tem toda a informação necessária se vocês quiserem ir trabalhar no Quebec. E não somente isso, eles fazem missões de recrutamento, tá? E ainda estão fazendo missões de recrutamento, mesmo com as fronteiras fechadas.
E sobre certas circunstâncias, os profissionais de aqui do Brasil ainda estão saindo e indo para o Quebec. E entram no Canadá normalmente, tá? Mas sobre certas circunstâncias. E obviamente, depois que você tem um idioma, depois que você buscou um emprego, depois que você passou por um processo seletivo, tá? Que vai ser em francês, não vai ser em inglês, não dá para enrolar em inglês, tá? Mesmo que aqui todo mundo possa, não todo mundo, mas uma boa parte da população fala inglês também, eles vão conduzir a entrevista em francês, não tem jeito, não tem como fugir. E, bom, ali você passa pelo processo de visto de trabalho, que leva aí mais ou menos entre 4 e 6 meses, e depois que você passa por esse processo, bom, você chega aqui no Canadá. E o agente de imigração vai te dar teu work permit, né, que seria permissão de trabalho, e a partir dali você começa a estar habilitado a trabalhar no Canadá. E é interessante, eles têm muito cuidado, por exemplo, eles vêm te buscar no aeroporto, eles te levam para o teu apartamento, te ajudam a te realocar, eles pagam uma parte da passagem de avião. Não todas as empresas, mas muitas empresas te dão essas facilidades. Eu, por exemplo, estou trabalhando em uma empresa que se chama LGS, tá? Que é uma empresa da IBM, e eles têm essa facilidade, eles te dão bastante suporte, tem uma área só dedicada à imigração, que te dá todo o suporte que você tenha, que você venha precisar em relação ao processo, e depois te ajuda uma vez que você chegou aqui, tá? E depois tem outros caminhos também, ou seja, você pode me perguntar, mas eu só tenho inglês, não me interessa aprender francês. É mais difícil, ou seja, você pode ir para outra província, mas você entende qual é a diferença? É a disputa. Ou seja, que quando você vai tentar uma vaga de emprego, por exemplo, em Vancouver, em Toronto, você vai ter, vamos pôr um número aí, 1.000 pessoas disputando uma vaga. Quando você vai para o Quebec, as pessoas que falam francês são muito menos. Então, você vai ter 50 pessoas disputando uma vaga. Então, obviamente você vai ter uma certa vantagem. A outra coisa é que você fala assim, bom, mas você não fez cursos, ou você não se preparou tecnicamente para ir para lá? Bom, depois que você tem uma experiência de trabalho no Brasil de uns 4 anos, 4, 5 anos, você já pode tentar buscar um emprego no Canadá. Eles buscam que a pessoa tenha certa experiência, ou seja, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, infelizmente não vai ter tanta chance, não. Mas uma pessoa que tenha já de 4 a 5 a 8 anos de experiência, sim, vai ter chance, tá? E essa experiência você pode ter ela aqui. E como eu falei antes, você pode buscar uma experiência numa multinacional no Brasil, se você já tem a ideia de sair do país, tá? Enfim, então existem outros caminhos, porém eu estou explicando para vocês como eu vim aqui, como eu caí aqui e qual é a minha experiência específica, tá? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que mesmo no YouTube tem muita informação, tá? Sobre outras possibilidades. Por exemplo, também vocês poderiam vir aqui fazer um estudo, estudar ou fazer uma pós-graduação ou alguma coisa assim. É um caminho muito mais caro, mas para quem tiver o dinheiro pode fazer. Inclusive, hoje em dia, com a cotação do dólar, é meio que impossível, tá? Então, uma vez que você vem, ou seja, você se decide a vir para o Canadá, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que a entrevistadora me perguntou era se eu conhecia o Canadá, se eu sabia como é que era lá o clima, e se, bom, ela estava tentando ver se eu ia poder me adaptar ao clima lá. E a verdade é que aqui é frio, e é escuro, e o inverno é longo, tá? Certo, eu estava acostumado ao Uruguai, por exemplo, que você pode ficar 2, 3 semanas sem ver o sol, que chove constantemente, que faz um frio desgraçado. Mas nada parecido com o que é aqui, né? Então, só vou mostrar um pouquinho para vocês terem uma ideia, né? Essa foto foi tirada no 15 de fevereiro, às 5h30 da tarde, tá? E vocês veem que está completamente de noite já. Mas é de noite às 6 e pouco, às 4 e pouco da tarde, já fica de noite.
tá? O sol já não está mais a essa hora. E daí para frente é de noite mesmo. De tal jeito que, às vezes, você é 8 horas da noite e você pensa, olha para o relógio e diz, mas é 8 horas da noite, achei que era 1 hora da manhã, porque já faz horas que você está vivendo a noite, entendeu? E essa daqui é a entrada no supermercado. Eu estava indo no supermercado, lá tem uma farmácia, e é isso aqui. Ou seja, é muita neve, é muito frio e é muito escuro. E essas são as 3 coisas que você tem que saber. E por que eu falo disso aqui? Porque se você vai tentar essa carreira internacional, você precisa pesquisar onde você está indo. Porque justamente isso daqui faz parte da adaptação, e se você não se adaptar, você vai acabar voltando para o Brasil e você vai estar queimando essa oportunidade, né? Então é importante isso aqui. Porque se você vê essa foto e diz, não, isso aí não é para mim, então de repente você tem que arriscar Canadá da tua lista e pensar em Portugal, por exemplo, tá? Então, outra coisa, essa chuva congelante aqui, essa aqui é muito terrível, porque isso daqui que vocês veem é tudo gelo, é muito difícil caminhar, é muito difícil de andar, os carros deslizam de um lado para o outro, e eu acho que a neve não é o maior problema, a neve e o frio é de boa, mas essa chuva congelante aqui é a pior de todas. Tá? Inclusive porque eu sempre falo que em relação ao frio, você não passa tanto frio, a menos que você fique muito tempo na rua, você não passa tanto frio, porque dentro dos lugares é muito aquecido, é muito bom. Pode estar lá a menos 30 lá fora, mas aqui dentro de casa você está de camiseta, porque os aquecedores são muito bons e as casas são muito preparadas para o inverno, tá? Aí quando você tem que sair de casa, bom, você coloca a sua roupa certinho, você coloca umas botas isolantes e beleza, você não vai ter problema nenhum, você não vai passar frio assim de forma bruta, assim. E normalmente você vai ficar aqui 5 ou 10 minutos do lado de fora, vai pegar o carro ou vai pegar um ônibus e que sempre passa na hora, que sempre passa no horário certo. Tá? Então você sai 5 minutinhos antes para pegar o ônibus vai passar na hora certa. E tem paradas de ônibus que são aquecidas, etc. Ou seja, tem toda outra estrutura, tá? Mas de qualquer forma, isso que eu falei aqui, ó, é escuro, é frio e é longo, tá? O inverno, se você for um brasileiro, o inverno já começa em outubro, porque as temperaturas já são aí por volta de 10 graus a 0 graus, já em outubro. Então, quer dizer, para você isso, para qualquer brasileiro, para a maior parte dos brasileiros ali morando do Paraná para cima, já é inverno em outubro. E você não vai ter temperaturas acima de 20 graus até o final de maio. Então, é um inverno sofrido, é um inverno longo, e, obviamente, isso faz parte da experiência, mas também você precisa pensar muito bem quando você vai escolher o lugar onde você vai. Tá? Então, alguns conselhos. E eu sempre repeti a mesma coisa. Primeiro, estudar idiomas. Se prepara no estudo de idiomas. Eu estudei 10 meses de francês. Eu fui para uma entrevista de trabalho. Tá? Eu passei muito bem na entrevista de trabalho. Mas quando eu cheguei aqui, parecia que os caras falavam outra coisa, porque não estava entendendo nada. Então, por isso que eu falei antes. Nada que você estude no Brasil vai te preparar para o que é a vida diária, tá? Nada disso. Sobretudo porque você se prepara com vocabulário para o dia a dia de trabalho, mas você não vai chegar no McDonald's e você não sabe nem como pedir porque não sabe os nomes em francês, e por aí vai, tá? A outra coisa é que buscar essa experiência internacional, mesmo que depois voltem para o Brasil. Então, se você está ali, por exemplo, agora, contando essa palestra e diz, eu nunca faria isso. Para mim é muito difícil ficar longe da minha família, para mim é muito difícil morar num país assim tão diferente culturalmente, mas eu te recomendaria que você busque essa experiência, tá? Mesmo que você volte depois para o Brasil. Vai lá, estuda, faz um estudo em um ano, faz um intercâmbio para aprender idioma. Se você for fazer um intercâmbio para melhorar teu inglês lá, quando você voltar para o
o Brasil, você vai ter uma vantagem para conseguir um emprego no multinacional e você vai se destacar sem forma de, ou seja, você vai destacar de outra forma no teu trabalho, tá? A outra é essa aí, se a ideia for vir para aqui, para o Quebec, tá? E vocês aprendem francês, essa daqui é uma das oportunidades, tá? Esse site aqui. A outra é seguir as empresas daqui do Quebec, tá? Então, basicamente, aqui no Quebec você tem duas grandes cidades. Uma é Montreal, que você deve conhecer, e a outra se chama Quebec, igual que a província. Eu moro em Quebec, que é a capital da província, tá? Montreal é a maior cidade, mas a capital é Quebec, tá? Então, normalmente nesse site aqui você vai achar muitos empregos para a capital nacional, que se chama. Tá? E se você for tentar um emprego em Montreal, aí de repente já você tem que buscar outros caminhos. Tá? Pode ser que você ache aqui, pode, mas você vai ter que buscar outros caminhos. Outra coisa que eu te recomendo é nunca se acomodar, cara. Então, eu conheço ótimos profissionais que eu não consigo tirar de Mato Grosso do Sul, mas eu tenho outros aí que já trouxe aqui comigo e estão morando aqui. Daqui a pouco eu vou criar uma comunidade campograndense aqui no Canadá. Tá? Várias pessoas que trabalham comigo, eu trouxe para cá. E estão trabalhando hoje, estão muito bem, sobreviveram ao inverno e estão aí firme e forte. Então, se eu posso te dar um conselho ou uma recomendação, não se acomodar, nunca. Buscar sempre evoluir a tua carreira, não importa como, tá? Se Campo Grande você vê que é pequeno para você, vai buscar experiência fora. Vai buscar, e se não for fora do país, fora do estado. Mesmo que você depois volte para o estado, tá? Mesmo que você acabe voltando para Campo Grande. Mas você vai voltar outra pessoa. E você vai trazer uma bagagem que vai ser incomparável. E essa bagagem vai te ajudar não somente a você ter um sucesso maior na tua carreira, mas também a colaborar muito mais ativamente no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul também, tá? A outra coisa é não ter medo, porque uma das coisas que mais que mais nos assusta são as mudanças, tá? Mas assim, vindo de alguém que já mudou 2 vezes de país, depois que você muda uma vez, muda outra vez, já não faz diferença. Você deixa para trás, às vezes, amizades ou família, mas esse mundo aqui é muito pequeno e cada dia está ficando menor ainda. Então, não tem que ter medo. Às vezes, você fala assim, mas aí não vou ver a minha família. Mas é que eu vou te falar um negócio. Às vezes você está aí morando na mesma cidade, passa meses e você não vê a outra pessoa. O que muda quando você está em outro país é que você já não tem ele ali perto. Então, o que te dá medo às vezes é que você diz, mas se eu quisesse, nesse momento, ver essa pessoa, eu não vou poder. Tá? Então, essas são coisas que você tem que pensar também. Tá? Então, isso faz parte da preparação e você tem que pensar um pouquinho sobre esses aspectos. E o outro é o desapego. E quando eu falo desapego, eu falo a tudo, né? Quando você vai morar em outra cultura, a melhor coisa que você pode fazer é se adaptar. E quando eu digo se adaptar, eu digo não é somente o idioma, o clima, mas também as comidas e os costumes, tá? Eu vou colocar um exemplo, mas a cultura de trabalho aqui no Canadá é um pouco diferente da do Brasil, tá? Quando você trabalha numa equipe de desenvolvimento de software no Brasil, por exemplo, eu vou colocar uma ideia. Se você precisar de ajuda, você vai lá, levanta a tua cadeira, vai na mesa do outro, não pergunta, não dá nem bom dia e fala assim, fulano, me ajuda com tal coisa aqui. Interromper o cara, assim, né? Mas é a nossa forma de trabalhar, é a forma de trabalhar no Brasil, né? E mais ou menos vai funcionando. Se você fizer a mesma coisa aqui no Canadá, o cara vai te dizer, primeiro ele vai abrir os olhos, segundo ele vai dizer, bom, esse aqui vem de fora, não sabe como funciona aqui, tá? Mas se você chegar na segunda vez, ele vai dizer, olha, estou ocupado, né? Porque aqui as coisas funcionam de forma diferente. Você chega lá, você fala assim, desculpa, eu preciso falar um tema com você, quando que você pode me ajudar? Aí o cara vai dizer, vem aqui agora, eu posso te ajudar, ou me dá meia hora, eu te ajudo. Então não funciona no tranco como no Brasil, funciona um pouco diferente. E isso são nuances, coisas, detalhes pequenos que você vai aprendendo
e que você precisa integrar, né, na tua vida, no dia a dia. A outra coisa é que é a comida, né? Que por isso que eu falo do desapego, né? Porque se bem que você consegue todos os produtos brasileiros aqui, você vai poder fazer suas comidinhas brasileiras e tal, às vezes também pode chegar a ser um pouco caro. Então, de repente você pode adaptar a tua alimentação e isso faz parte desse desapego que eu falo. Mas existem inúmeras outras coisas e detalhes que não caberiam aqui nessa palestra. Se vocês quiserem saber algo sobre isso, vão lá ver no meu blog, que no final da palestra eu vou mostrar qual que é o endereço. E lá eu escrevi um post enorme sobre todas essas questões ali, esses detalhes. Mas essas são algumas das recomendações que eu posso fazer para vocês agora. Sobre o medo, é uma coisa muito interessante, né? Porque ele te paralisa. Então, quando você tem aquele medo da mudança, mesmo você tendo a oportunidade, você diz, mas eu vou sair da minha estabilidade, vou sair de tudo que eu conheço aqui para ir no desconhecido, para não saber nem aonde fica uma farmácia, um supermercado, o que for. E aí você se paralisa e não é aberto à mudança. Mas ao contrário, o contrário também é ruim. Ou seja, a pessoa que não tem medo nenhum, às vezes se transforma numa pessoa inconsequente. Então, a verdade está ali no meio. Há que enfrentar, se você quer uma mudança, há que enfrentar os medos, que ser corajoso, mas não fazer isso sem ter passado, ou pelo menos ter analisado bem e se preparado bem, tá? E isso que eu estou falando para vocês, um processo de imigração, ele leva uma preparação de 3 ou 4 anos. Tá? Não é uma coisa que você pode fazer de um dia para o outro. Não tem como. Você precisa preparar com o idioma, você precisa pesquisar onde você vai ir, você precisa passar pelo processo de pegar um emprego, você vai precisar passar pelo processo de conseguir seu visto, e tudo isso aí leva tempo. Então, entre 3 e 4 anos para você fazer isso aqui. Enquanto isso, você faz o quê? Estuda mais idiomas. Se prepara melhor, aumenta a tua experiência, e etc. Tá? Uns conselhos finais. O processo de imigração pode ser caro. Tá? Então, se você tiver essa ideia, começa a guardar um dinheiro agora. Separa um dinheiro. Economiza o que puder, tá? Porque pode chegar a ser caro. Então, é uma mudança de país que você está fazendo. E por isso você vai precisar. Imagina que se você mudar hoje de Campo Grande para São Paulo, você vai precisar de alguns milhares de reais aí para poder fazer essa mudança. Então, imagina que é uma mudança internacional. Tá? Então, primeira coisa, economizar um pouco de dinheiro também. A outra coisa, não siga ninguém. E isso eu falo porque existem inúmeros canais no YouTube que querem vender a ideia do sonho, tá? De morar fora do país. Mas segue, de repente, pega as informações e decide por si mesmo. Não segue o sonho de ninguém. A outra coisa é imigre pelos motivos certos, tá? Porque muita gente, sobretudo quando sai dos grandes centros, como é São Paulo, e chega aqui, você fala assim, o Canadá é mais pacato. Você não é um lugar onde você vai ter baladas que vão até às 6 da manhã, não vai ter vida noturna da mesma maneira que tem em São Paulo, por exemplo. E tem gente que vem para cá e diz assim, eu vim para cá pela qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ele estava acostumado a tomar cerveja no barzinho do lado de fora, qualquer dia da semana, e aqui você já não vai poder fazer isso porque o inverno é longo, porque não tem como fazer. Tá? Então, se você está acostumado a esse tipo de coisa, de repente você tem que pensar exatamente por que motivo você está imigrando. Se for por motivo de dinheiro, infelizmente eu posso te dizer que você pode fazer a mesma quantidade de dinheiro estando no Brasil também. O que se você vai ter aqui vai ser uma vida digna, uma vida melhor, uma vida muito mais tranquila. Você não vai ter medo de sair na rua à noite, você não vai ser roubado. Por exemplo, uma situação muito particular que me aconteceu aqui no Canadá foi que eu pedi eu fiz uma compra na Amazon e o dia que foram entregar eu não estava em casa e o entregador ele simplesmente viu que não tinha ninguém em casa, deixou o pacote do lado de fora no chão, do lado de fora de casa e ninguém pegou. Eu cheguei horas depois e o pacote estava lá. E isso chega a ser surreal realmente, tá? A outra coisa é que se você tem a oportunidade de vir para cá, invista nessa adaptação, tá?
Por exemplo, no Brasil, você fala no trabalho com outros colegas, você vai falar de quê? De futebol, às vezes, né? Se você vem aqui falar de futebol, você não vai encontrar ninguém. Talvez outro imigrante. Você vai poder falar de futebol com outro imigrante. Mas se você quiser fazer amizade daqui, você vai ter que aprender o hockey, vai ter que aprender como funciona outros esportes, outros interesses. O futebol americano é muito forte aqui, a NBA também. Então, de repente, se você quer ter tema de conversa numa festa ou num happy hour, você vai ter que, de repente, ampliar os seus conhecimentos, né? De cultura geral. E isso é o que eu chamo de investir na adaptação, tá? Às vezes, uma coisa que eu escuto muito diz, mas o canadense é muito frio, o americano é muito frio. Na verdade, e não é. A questão é que é diferente. Eu posso dizer que eles são diferentes. A questão de como o brasileiro vê a amizade e como ele interage socialmente, eu vou dizer para vocês que só acontece no Brasil. É difícil que você ache o mesmo tipo de abertura social e de simpatia que tem no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, tá? O Brasil é único praticamente nisso. Às vezes fala assim, mas tal país é parecido com o Brasil. Não tem nenhum igual ao Brasil nisso aí. Tá? Então, qualquer país no mundo vai ser frio para um brasileiro. Tá? Então, as relações pessoais aqui, ou de amizade no Canadá, demoram um pouco mais de tempo. Amigo é uma palavra que é muito forte para o canadense. Ele não chama amigo a todo mundo, tá? Ele chama todo mundo de colega. Mas amigo é aquele que você empresta dinheiro para ele e você sabe que ele vai te devolver. Vocês estão vendo a diferença? Não é a mesma coisa, tá? Então, o valor desse tipo de palavras é diferente. Então, quando você fala que você quer fazer amizades no Canadá e tudo mais, isso pode te levar um pouco de tempo. Por isso que tem que investir nessa adaptação. E a outra coisa, voltei a falar do desapego. Precisa realmente desapegar um pouco das costumes. Tentar nunca, por exemplo, você tenta não comparar entre o Canadá e o Brasil. Quando você conversa com uma pessoa de aqui, tenta não levar esse tipo de comparações, nem que seja por melhor nem por pior. Simplesmente, beleza, explica a tua cultura, mas desapega um pouco, tá? Para poder entrar de fato na cultura daqui, tá? Bom, até aqui queria ir, tá? Rapidamente. Se fosse falar de tudo aqui, poderia ser realmente muito longo. Então, eu queria dar realmente uma pincelada sobre como foi a ideia, a preparação, a chegada aqui. E se vocês quiserem conversar mais comigo, coisa assim, bom, ali tem meus contatos, né? Tirou um print tem meu e-mail aí, tem meu blog onde eu falo bastante coisa sobre aqui, sobre como é que é a adaptação, como funciona a roupa de inverno, como funciona o ambiente de trabalho, como funciona o trabalho em geral aqui, etc. Tá? Também tem um canal do YouTube, tá? Que tem pouca coisa lá, mas eu estou preparando e vou preparar algum material ali, justamente para divulgar, por exemplo, mais do que nada, divulgar as tecnologias do .NET, ok? Então, espero que vocês tenham tirado print disso aí, né? E até aqui vai o que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência e se alguém quiser me perguntar alguma coisa rápida aqui, estou à disposição. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que existe condições de trabalhar em países exteriores, por exemplo, a Alemanha, né, que tem bastante demanda também, e morar ainda no Brasil? Existe essa possibilidade hoje em dia, nessa época tão moderna na internet? Sim, inclusive agora mais do que nunca, tá? Porque com essa questão o que trouxe a pandemia de positivo, se é que tem alguma coisa de positivo, é que as empresas, tá? Todas, inclusive eu vou colocar como exemplo onde eu trabalho, tá? Mas as empresas estão escutando? Sim, sim.
Ah, tá, Sim, beleza, sim. porque mudou aqui, achei que dava. É que as empresas começaram por conta da necessidade, tá? As empresas começaram a investir em métodos para o teletrabalho, né? Ou seja, para o home office. Então, faz muitos meses agora que a gente está trabalhando em casa e empresas que não iriam fazer essa mudança tão cedo assim, foram obrigadas a fazer essa mudança. E agora eles estão vendo que não foi tão ruim, tá? Não doeu tanto. Apesar de estar trabalhando em casa e de repente estou vendo que as entregas estão saindo da mesma maneira. Então tem muita empresa que diz, opa, mas abriu o olho, diz, oh, mas eu poderia contratar alguém de fora, fazer esse trabalho, às vezes até pagando um pouco menos que um profissional daqui do meu país, e realmente, eu não ganho, eu não perco nada e a outra pessoa, entendeu? É um ganha-ganha. Então, sim, existe essa possibilidade. Conheço muitos colegas que estão no Brasil e ganhando em dólar. Conheço uma pessoa de Campo Grande, duas pessoas de Campo Grande que eram colegas meus e que escolheram esse caminho. Então, esse seria como o melhor dos dois mundos, né? Por um lado, você ganha em dólar, que hoje em dia é muito interessante, e por outro lado, você está ainda no teu país. Então, esse seria um outro caminho a seguir. Sim, sem dúvida que é uma possibilidade. Pablo, queria tirar também uma dúvida em relação, como você mora em Quebec, né? Sobre o custo de vida em relação ao salário da nossa área. Será que você teria também alguma noção sobre outras cidades, como Ottawa, Montreal? Sim, eu posso te dizer que cada cidade é uma cidade. Tá? Eu posso te dizer da cidade onde eu moro, porque eu tenho a experiência de morar aqui. Tá? O mais caro que você vai achar aqui vai ser sempre o aluguel, cara. E isso é uma coisa que qualquer lugar que você vai, o aluguel, hoje em dia o aluguel é muito caro. Em qualquer lugar do mundo, eu poderia dizer. Mas na cidade de Quebec aqui, você ainda acha um custo-benefício muito melhor. Tá? Os salários são um pouquinho melhores, mas o custo de vida em si também é menor. Então, você tem uma cidade que, por exemplo, aqui tem 700 mil habitantes, do tamanho do Campo Grande. Então, você tem uma mistura entre uma qualidade de vida, porque a cidade não é enorme. Então, eu chego no trabalho em 20 minutos, por exemplo. Você tem como eu estava dizendo, você tem esse meio termo entre cidade grande, tá, e custo de vida. Às vezes, se você vai lá, assim, em Toronto, eu poderia ganhar 150 mil dólares por ano como desenvolvedor sênior, tá? Mas, ao mesmo tempo, você vai demorar uma hora para ir para o trabalho, outra hora para voltar, uma hora e meia, dependendo. Você vai ter que morar mais longe, porque os aluguéis perto do centro são muito caros. Se você tiver filhos, o teu custo vai subir muito mais ainda. De qualquer jeito, não importa onde você vai aqui, o salário sempre vai ser suficiente. O profissional de TI ganha acima da média dos salários aqui e você vai ter uma vida decente. Provavelmente, uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante, é que quando você chega aqui, é como se você zerasse, tá? É como se você começasse do zero. Por quê? Porque no teu primeiro ano aqui no Quebec, os caras não te conhecem, não sabem quem que você é, você não tem referências, você só falou, fez uma prova técnica, por exemplo, e você falou que trabalhou em isso e em aquilo, tá? Mas, então, para o empresário é uma grande aposta, né? Você é um cara desconhecido que vem de um canto do Brasil, tá? E chegou de paraquedas ali no Canadá. Então, os caras primeiro vão te dar um salário acorde, ok? Mas depois que você mostrar as suas competências, começar a ter um impacto, tá, no dia a dia, ali as coisas começam a melhorar, tá? Então, quer dizer, é um caminho. E tem que ter, às vezes, até paciência também. Mas o custo de vida, assim, uma vez que você está ganhando em dólar aqui, você vai achar coisas que são muito baratas, como comprar carro, por exemplo. Comprar um carro aqui é como no Brasil você compra um celular, tá? O celular ficou velho, você não vende, você entrega no ferro velho e pega outro. Os carros daqui é isso aí. Então você vai pegar carros de alta gama
carros caros, mas que aqui são muito baratos. Você tem condições, um Camaro aí, um Mustang 0 km, você vai pagar a partir de $35 mil. E teu salário aqui vai ser, pelo menos, se você for sênior, vai ser de $70 mil por ano, tá? É óbvio que a diferença entre o que você ganha e o que sai as coisas é menor, tá? Então, você tem um melhor poder de compra aqui, isso é sem dúvida, tá? Um iPhone ou um PlayStation 4 ou 5 que está saindo agora, não é um olho da cara, você não vai ter que vender um rim, são coisas que você vai poder alcançar, são coisas que estão ao teu alcance, né? Não sei se isso responde a tua pergunta. Sim, perfeito. Sobre também aqui o site de programa de imigração, você aborda no seu blog? Não, ou seja, eu sempre falo das coisas que eu conheço, tá? Então, o que mais eu recomendo é esse site que eu coloquei aqui, tá? Quebec en Tête, para quem sabe francês ou quer aprender francês e tem ideia de vir para cá, é o melhor site, tá? Se não, se você aprender francês, se você tiver aí alguns anos de experiência, você me manda o currículo, eu vou tentar colocar aqui na empresa. Sempre precisa de gente aqui para trabalhar, sempre, é inacreditável. Então, como eu falei, já trouxe muitos colegas para cá, quem sabe, aí entre vocês não vai ter um que também vem aqui. Pode ser mesmo, hein? Fazendo aposta, talvez eu entre em contato com você. Obrigado, Tamo aí. No que puder ser útil, no que eu puder ser útil, né? Sem problema, não tem problema. Pega meu e-mail aí, manda currículo, manda as perguntas, sei lá, não tem problema. Eu sou acessível. Tá certo, valeu, obrigadão. Mais alguma coisa? Beleza, pessoal, nós estamos estourando o nosso horário. Foi considero um imenso sucesso a presença massiva do pessoal aí, com a palestra do Gustavo, com a palestra do Pablo. Apenas um adendo, o que o Pablo falou sobre home office vale muito, tá, nos dias de hoje. Os meus alunos sabem que eu trabalho, além, como professor, eu também trabalho home office com empresas na Europa e costuma render muito bem. Não só isso, mas também pela experiência, né? Você poder conversar em inglês, exercitar, né, a questão dos idiomas, como o Pablo bem colocou, e você poder aprender coisas novas, tecnologias diferentes, formas diferentes de aplicar o que você aprendeu na faculdade, ou o que você está desenvolvendo aí na questão de aprendizado, tá? Você aprende muito. Existem possibilidades? Existem. Agora com a pandemia, então, nem se fala, tá? O que o Pablo falou agora está virando uma máxima, as empresas estão abrindo muito espaço, tá, para contratação home office. Então, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo em Campo Grande, tá, nós temos várias empresas que já perceberam, tá, essa possibilidade, tá, e estão investindo justamente nesta área. Então, nós temos um espaço razoável, tá? Logo eu encho o saco do Pablo. Termino. Eu tomo vergonha na cara e termino o curso de francês. Aí a gente conversa, Pablo. Opa, beleza. Vamos fazer aqui uma comunidade de motoversense e tomar um tererê. Beleza. Aí vai ter que explicar quando entrar, né, na alfândega, que aquilo ali é erva mate. Eles testam antes. Vai chegar o pacote com o furinho. Beleza, gente. Gustavão, quer colocar mais alguma coisa? Não, beleza, só também agradecer a oportunidade, tá? A participação de todos. E o Pablo, ele falou na empresa não está tendo home office também, não? Aqui tá, sim, aqui tá. Mas é o que eu tô falando, né? Foi no tranco, né? Foi no tranco.
Porque então, o pessoal... é o só pessoal mandar currículo, então. Pois é. Não, aqui na empresa não vai ter, provavelmente não tem a política de trabalhar com alguém de fora, né? Mas quem está aqui já, sim. Ah, sim. Não, esse daí já começou mesmo, em várias empresas, São Paulo também, eu falo aqui no Brasil, né? Inclusive eu estou trabalhando em empresa multinacional, né, home office, por causa também dessa questão da pandemia, né? Então, e várias empresas, né? A Vanad, a Century, ESX, várias empresas todas já estão contratando home office de qualquer lugar, né? Do mundo, né? É. Por causa disso. Legal. São muitas obrigado. Né? São muitas disponíveis agora e o que não falta no mercado é fomento para isso, especialmente agora, no período de pandemia, né? Então, aqueles que às vezes ficam desesperados comigo quando eu vivo cobrando a questão de REST, API, essas coisas assim, gente, é para isso aí que serve, tá? É disso que eles estão falando, viu? Beleza, pessoal. Agradecer mais uma vez o Gustavão, o Pablo. Muito bom ver você, viu, Pablo? A gente só fala pelo Facebook. Verdade. Muito bom te ver, cara. Muito bom te ouvir também. É isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? O Engitec continua amanhã, nós temos uma palestra com o professor Dota. Quem já teve aula com o Dota, questão de redes aí, ele vai vir, ele está voltando aí para dar uma palestra muito interessante sobre LGPD. Algo bastante interessante, tá? Especialmente para quem está lidando com e tem interesse em trabalhar com segurança. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã, gente. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado. Boa noite. Até mais. Boa Boa noite a todos. Valeu, hein? Obrigadão. Obrigado, parabéns aí a todos.